Muito bem, pessoal. Então, mais uma vez, boa noite. Peço desculpas pela mudança de última hora, mas realmente nós tivemos um problema com o sistema. Então, nós vamos dar continuidade na nossa aula por aqui, ok? E aí, eu estava comentando, o chat para mim não aparece todos os comentários. Mas vamos lá, pessoal. Então, boa noite. Nós vamos, então, dar sequência na nossa segunda aula sobre políticas públicas da educação básica. Conforme eu estava conversando com vocês sobre o objetivo da nossa aula de hoje, sobre o que são políticas públicas, as políticas públicas redistributivas, distributivas e regulatórias. Então, nós vamos conversar sobre esses três eixos no dia de hoje, ok? Então, vamos lá. Políticas públicas, como nós já vimos na aula passada, são então ações e programas e diretrizes que o Estado precisa prover, né, para a população, para que então a população tenha uma qualidade de vida na área da educação, da saúde e da segurança. Então, essas políticas elas são direcionadas para promover o bem-estar da população, para promover então uma população que tenha acesso ao melhor acesso a uma educação de qualidade, a uma saúde com qualidade, tenha segurança. Então, as políticas públicas, elas visam esse bem-estar da população. Muito bem. Mas será que existe só um tipo de políticas públicas? Não, né? Não existe só um tipo, e quando nós estamos falando neste momento em políticas públicas educacionais, direcionadas para a área da educação. Sei que daí a gente pode conversar mil coisas sobre o que não é efetivado, o que não é feito, o que de fato não é o compromisso que não é selado e realizado como deveria ser, mas é importante que nós saibamos sobre as políticas públicas para que a gente também possa cobrar. É nosso dever também cobrar, é nosso dever também votar com consciência, buscar, cobrar e se informar, enfim. Nós precisamos fazer a nossa parte também. Então, hoje nós vamos falar sobre políticas redistributivas, distributivas e regulatórias. Eu vou especificar cada uma delas e como que elas agem na área da educação. Vamos lá, então. As políticas públicas redistributivas, que esse é o meu sonho, eu estava comentando, né? Já pensou se os grandes milionários colocassem a mão na consciência e fizessem isso, redistribuíssem as suas riquezas. Então, as políticas redistributivas, elas têm essa função. Elas visam, então, distribuir os bens e as riquezas e oportunidades daqueles que estão mais favorecidos para os menos favorecidos. Okay? Essa é a função, né? Esse é o objetivo das políticas redistributivas para que possa, então, reduzir as desigualdades sociais e econômicas. E como isso se dá na área da educação? E como isso é efetivado na área da educação? Bom, a aplicação desse tipo de política na área da educação, nós podemos observar pelo Fundeb. Então, o Fundeb é um fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica, de valorização dos profissionais da educação, que foi colocado como permanente desde 2020. Então, desde 2020, nós temos esse fundo como fundo permanente, que é um exemplo clássico de política redistributiva, que visa o quê? Redistribuir os recursos federais, estaduais para os municípios e estado, buscando, então, garantir que as redes de ensino com menor capacidade de arrecadação tenham um piso mínimo de investimento por aluno. Então, como funciona, pessoal? Eles realizam uma média de custo por aluno, então, quanto cada aluno precisa para ter ali materiais, para receber o livro didático, merenda escolar, carteiras, tudo isso é avaliado, tudo isso é colocado como custo do aluno. Então, o Fundeb redistribui todos os recursos que recebe, ele, então, tem a função de enviar para as escolas que têm uma menor capacidade de arrecadação
para que tenha um piso pelo menos mínimo, né? E isso me deixa muito triste, porque eu acho que não deveria ser o mínimo, deveria ser o máximo para todos. Mas, infelizmente, a gente sabe que não é isso que acontece. Mas a função é que essas escolas, então, tenham os recursos necessários para se fazer uma boa educação. Bom, nós também temos, dentro dessas políticas públicas redistributivas, programas de ações afirmativas, como o programa de cotas, cotas raciais e cotas sociais. Porque qual é a função das cotas? É trazer aquele aluno menos favorecido para as universidades e faculdades. Esses são, né, o objetivo, então, desses programas. Também é um tipo de política redistributiva, porque visa, então, melhorar a educação e oportunizar que todos tenham acesso a uma educação de qualidade. E quando nós falamos, então, em políticas públicas distributivas, o que come, o que se alimenta? Tô brincando. Vamos lá. As políticas públicas distributivas são aquelas, então, que distribuem bens, serviços e benefícios específicos para alguns grupos. Por exemplo, eles vão realocar recursos específicos. Só lembrando uma coisa, tá, pessoal? Que a gente comentou já em aulas passadas. Se uma escola recebe um recurso que é destinado para compra de computadores, por exemplo, a escola não pode pegar esse dinheiro e fazer outra coisa. Se a escola não conseguir comprar os computadores, precisa devolver esse dinheiro, tá? Esse dinheiro que vem específico, vem documentado, vem específico para uma tarefa, precisa ser executada dessa forma. Caso a escola não consiga executar essa tarefa com esse dinheiro precisa voltar para o Estado. Não tem como, dentro da própria escola, realocar. Quem faz isso, então, naquele momento, né, o governo que está à frente. Então, aí sim, olha, eu não consegui comprar os computadores, eu estou devolvendo dinheiro, eu tenho que pedir permissão para realocar esse dinheiro vai voltar para a escola para que eu possa, então, fazer algo que não seja compra de computadores, por exemplo. Então, tem toda essa tramitação. Porque muitas vezes a gente pensa assim, veio dinheiro para a reforma da quadra. Mas não precisa reformar a quadra nesse momento, mas se esse dinheiro vem, eu não posso pegar esse dinheiro e fazer outra coisa? Não, não pode. Não pode. Porque a escola precisa prestar contas, a escola precisa mostrar para onde foi esse dinheiro, para que esse dinheiro foi realmente usado. Então, tem toda uma tramitação de documentação, assim, burocrática acima de tudo, né? Até porque a gente sabe que até esse dinheiro chegar de fato no piso da escola, no chão da escola, já passou por muitas mãos, já foi infelizmente desviado. Por isso que é muito complicado quando a gente fala de recursos chegar na escola, porque a escola precisa solicitar esse dinheiro, esses recursos, e detalhar. Gente, é um documento que vocês não têm ideia, detalhado mesmo. Assim. Então, por exemplo, vai usar mão de obra? Quanto que você vai usar em mão de obra? Você tem que especificar. Vai usar materiais? Quantos? Tem que especificar onde você vai comprar, tem que prestar conta de tudo. O que é correto, não é errado, o que é correto. Mas é uma burocracia, assim, danada para que a escola consiga receber esse recurso e aplicar de fato naquilo que precisa. Bom, então a aplicação dessas políticas públicas distributivas dentro da educação, como que faz? É justamente isso, ó, construção de escolas, merenda escolar, material escolar, que mais? Carteiras, tudo aquilo que visa a qualidade da educação para o aluno, tudo aquilo que é para o aluno, ok? Folha sulfite, até as folhas sulfites, que mais? Material que os professores precisam, lápis, tudo. Tudo. Livro didático, tudo. Diante disso, nós temos também as políticas públicas regulatórias. O que são políticas públicas regulatórias? Então, as políticas públicas regulatórias, como o próprio nome já diz, visa regular e estabelecer normas e padrões para influenciar, para controlar, né, o comportamento e as organizações de setores. Então, por exemplo, um exemplo básico de política pública regulatória, BNCC. Para que veio a BNCC, né?
O que é a BNCC e para que veio? Bom, a BNCC, ela veio para regulamentar, então, para definir competências e habilidades que os alunos precisam ter ensino na educação infantil, no ensino médio, no ensino fundamental. É para isso que veio a BNCC, que é uma política pública regulatória, ok? Então, ela veio para quê? Ela veio para organizar o sistema de ensino. Então, ela veio para estabelecer o que precisa ser aprendido, o que precisa ser dado, o que precisa ser feito, desde a educação infantil até o ensino médio. Catiúce, depois eu vou. Depois não, eu já mandei para os tutores e aí a gente vai disponibilizar para vocês nos canais, tá bom? E os tutores também vão encaminhar para vocês. Fica tranquila que vocês vão ter acesso a todo esse material. Bom, outro exemplo de política regulatória, pessoal, é a própria LDB. A própria LDB é um exemplo de política pública regulatória. Por quê? Mais uma vez, vem para regular o ensino, vem para organizar e para dizer, ó, é assim que precisa ser. O ensino fundamental tem que ter 9 anos, o ensino médio tem que ter 3 anos, a educação infantil a partir dos 4 anos, é assim que precisa ser. Então, regulamenta o sistema de ensino, ok? Além disso, também, nós temos as avaliações, SAEB, Prova Brasil, IDEB. Esse ano, por exemplo, os alunos farão a prova SAEB, que é a prova SAEB, o que é? É uma prova que os alunos fazem e aí eles vão avaliar a qualidade de ensino daquela escola para disponibilizar recursos. Quanto maior a nota da escola, mais recursos a escola recebe. Quanto menor a nota da escola, menos recurso aquela nota recebe. Por isso a importância do Fundeb. O Fundeb vai entrar aqui muito bem, porque se uma escola teve uma nota muito baixa no SAEB, vai receber menos recursos. Então, o Fundeb vem para redistribuir para que essa escola que teve uma nota baixa não fique sem recursos necessários para a educação. Porque a gente sabe que uma educação de qualidade, ela vai muito além do que apenas um professor muito bem preparado. Ela tem todo um conjunto para que isso aconteça. Não é apenas responsabilidade do professor que a educação tenha uma qualidade, como todos cobram. Bom, segundo Oliveira, então, se políticas públicas é tudo aquilo que o governo faz ou deixa de fazer, políticas públicas educacionais é tudo que um governo faz ou deixa de fazer na área da educação. E venhamos e convenhamos que muitos deixam mais de fazer do que faz, não é mesmo, pessoal? Muito bem. Especificamente falando agora sobre LDB, que é uma política regulatória, que é a nossa lei maior quando eu falo de sistema educacional. Quando eu falo de sistema educacional, nós temos lá, obviamente, Constituição Federal, que é a lei maior do nosso país, e especificamente na educação, eu tenho a LDB. Eu não sei, Edilene, quando foi a prova, mas eu sei que é para ser antes de julho, a prova do SAEB. Porque daí agora eles vão, né, mandar, organizar, e aí saem as pontuações das escolas. Bom, muito bem, então. Por que eu estou falando? Nós, né, vocês, na verdade, do ensino superior, vocês fazem ENAD, tá? O SAEB é para ensino, educação básica. E aí, no ensino superior, é ENAD. Que ainda assim é uma política pública regulatória que precisa avaliar os cursos, é uma maneira de avaliar os cursos. Ok? Muito bem, pessoal. Eu preciso sempre pensar, quando eu falo em políticas públicas, eu preciso, não tenho para onde fugir, não tenho para onde correr. Opa. Eu não tenho para onde fugir, eu não tenho para onde correr, que é sobre o contexto histórico e sobre a importância de todas essas mudanças. Porque nós precisamos pensar assim: as políticas públicas, elas foram criadas com o objetivo de dar à população uma qualidade de vida. Mas essas políticas públicas, elas foram criadas por pessoas que estão à frente de um poder. E estar à frente desse poder, muitas vezes, busca apenas
atender os interesses próprios. Por mais que eles estejam ali para atender as necessidades e os interesses de uma população, a gente sabe que, infelizmente, muitas vezes não é isso que acontece. Por exemplo, a primeira LDB que nós tivemos foi em 1971. A primeira LDB que aconteceu em 1971, que foi regulamentada pela Lei 5.692, ela visava apenas o ensino primário. Era obrigatoriedade apenas o ensino primário. Então, o sistema de ensino tinha que ofertar o quê? Saber ler e escrever as 4 operações. Ponto, acabou. Não tinha lei, não tinha nada que garantisse a lei. Então, lá, e a gente está falando em 1971, a gente está falando do quê? De um período em que o país passou por uma ditadura militar. Vejam só, então não tinha-se realmente um interesse em que a população estudasse, porque uma população que estuda é uma população que questiona, uma população que estuda é uma população que visa a melhoria da qualidade de vida sua e também de todos que estão ao seu redor. Então, a primeira LDB, ela era muito centralizadora e muito... não atendia às necessidades reais de uma população. Então, nós precisamos falar sobre isso, nós precisamos falar sobre esses marcos, porque a LDB de 1996 trouxe, sim, um avanço enorme para a área da educação, principalmente quando a gente fala em amplitude e abrangência. Então, olha só, é um marco porque ela consolida os princípios democráticos e também os princípios para o sistema educacional. Além disso, também garante o quê? A educação de quilombolas, indígenas, o EJA, educação profissional, educação do campo. Então, a LDB de 1996 foi, sim, um avanço para o nosso sistema educacional, porque garante, de fato, que todos tenham acesso à educação. Bom, eu trouxe para vocês aqui 2 artigos, o segundo artigo e o terceiro artigo da LDB. O artigo 2º diz que a educação é um direito de todos, dever da família e do Estado. Então, veja só, é dever da família também garantir que essa criança vá para a escola, garantir que essa criança tenha acesso à educação. E é dever do Estado proporcionar, então, uma educação de qualidade, uma educação que todos tenham acesso. Dentro do artigo 3, né, dentro do terceiro artigo da LDB, nós temos 14 princípios que devem ser ministrados no sistema educacional de ensino. E aí eu estou falando de todo o sistema educacional brasileiro, ok? Então, vejam só. Igualdade de condições para acesso e permanência na escola, não é só eu dar condições para essa criança ir para a escola, mas eu também oferecer condições para essa criança permanecer na escola. E aí, a partir disso, pessoal, que veio as merendas escolares. Por quê? Houve-se um movimento em que os professores estavam percebendo que as crianças não estavam conseguindo render porque estavam com fome. Então, houve todo um movimento para que a escola pudesse ofertar merenda escolar para que as crianças pudessem se alimentar, porque as crianças elas não estavam conseguindo render porque estavam com fome. É aquilo que nós discutimos também na aula passada. Eu preciso pensar em todo um contexto, em todo um panorama que essa criança está inserida. Não é apenas eu ter um excelente professor, mas eu ter condições, né, oferecer condições para que essa criança tenha, então, oportunidades e também consiga aprender. Dentro também do terceiro artigo da LDB, traz que a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Lembrando sempre que, dentro disso tudo, eu preciso respeitar o limite do outro. Eu não posso fazer o que eu quero, a hora que eu quero e falar o que eu quero. Eu preciso entender que é uma liberdade que eu tenho de aprender, de ensinar, diante do respeito para com o outro. Logo, eu tenho o pluralismo de ideias, de concepções pedagógicas, que são as correntes pedagógicas que nós podemos estudar e aplicar e aprender, o respeito à liberdade, a coexistência de instituições públicas e privadas de ensino, a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, valorização do profissional da educação escolar, essa daí devia estar em negrito, bem grande, assim, bem enorme, e colocar assim, ó, se isso não acontecer, você será multado.
Brincadeiras à parte, pessoal. Uma gestão democrática do ensino público na forma desta lei e da legislação do sistema de ensino, garantia de padrão de qualidade e valorização das experiências extraescolar. Além disso, também vinculação entre educação escolar, o trabalho e as práticas sociais, porque nós sabemos que a educação, principalmente a educação básica, prepara o indivíduo para entrar no ensino superior para que ele possa atuar no mercado de trabalho. A verdade é essa, do nosso sistema educacional. Nós somos preparados para atuar no mercado de trabalho, mas nós também devemos ser preparados para as práticas sociais. E o que são práticas sociais? Eu saber lidar com o outro, eu saber o limite do outro, até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir, porque eu vivo em uma sociedade, né? Bom, garantir o direito à educação e aprendizagem, respeito à diversidade humana, linguística, cultural. Eu preciso respeitar o outro acima de tudo e também preciso impor os meus limites e o meu respeito. Gente, diante disso, eu trouxe para vocês duas explicações que eu percebo que às vezes fica muito em dúvida. O que são níveis de ensino e o que são modalidades de ensino. Vocês sabem a diferença entre níveis de ensino e modalidades de ensino? Digitem aí para mim. Vocês sabem a diferença presente na LDB? Porque faz parte das políticas públicas. Os níveis de ensino e as modalidades de ensino. Vocês sabem a diferença entre os dois? Coloquem aí para mim se vocês sabem. Enquanto isso, eu vou explicando. Eu vejo que tem essa dúvida e, particularmente, é uma dúvida que eu tinha muito na faculdade quando eu estudava, né? Quando eu fazia faculdade, eu tinha muito essa dúvida, porque eu ouvia falar modalidade e níveis de ensino, o que é? Então, eu trouxe para vocês porque eu acho importante, dentro das políticas públicas, vocês conhecerem, principalmente dentro das políticas públicas educacionais. Então, vamos lá. Gente, a LDB organiza a educação em 2 grandes níveis, certo? Que se apresentam as etapas sequenciais do processo educacional formal. Então, vejam só, se é sequencial, é um atrás do outro, e é o formal. Alguém perguntou sobre lista de presença. Não tem lista de presença hoje, pessoal. Então, olha só, educação básica. A educação básica é a primeira e a mais abrangente etapa da educação. Ela é obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos. Lembrando que, Angélica, os slides serão disponibilizados para vocês, tá bom? Os slides serão disponibilizados para vocês depois. Fica tranquilo. Vocês terão acesso a todo esse material. Lembrando que tá ali assim, gente, ó, obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos. Mas nós temos os CMEIs que atendem bebês a partir dos 4 meses. Por quê? Houve-se uma organização para atender essas crianças, porque os pais precisam trabalhar e não tinham com quem deixar essas crianças. Então, os CMEIs, né, os Centros de Educação Infantil, eles atendem sim crianças antes dos 4 anos de idade. Porém, não é obrigatório, tá? É só realmente por uma necessidade de deixar a criança em um local seguro para conseguir trabalhar. Então, obrigatoriamente, a criança precisa ir para a escola a partir dos 4 anos de idade e encerra-se o nível da educação básica aos 17 anos. Qual que é o objetivo da educação básica? Formar um cidadão, desenvolver as suas capacidades, suas competências, suas habilidades e prepará-lo para uma vida em sociedade e para o mercado de trabalho. Dentro da educação básica, eu tenho as etapas. Etapa da educação infantil, e aí eu tenho a creche, que é do 0 aos 3 anos, e lembrando que de 0 a 3 anos é uma faixa que não é obrigatória, mas a oferta existe. A pré-escola, que são crianças de 4 a 5 anos de idade, ok? Que é a base do desenvolvimento, que é a base ali do que precisa aprender. Gente, é na educação infantil que tudo acontece, né? É na educação infantil que tudo realmente acontece.
Vamos lá. O ensino fundamental tem a durabilidade de 9 anos, tá? Então, são 9 anos o ensino fundamental. Também é obrigatório, dos 6 aos 14 anos, e é a etapa mais longa, porque é focada na alfabetização e no desenvolvimento das habilidades e competências essenciais, beleza? Então, essa é a segunda etapa da educação básica. A etapa que mais dura, e a etapa em que a gente aprende realmente ortografia, interpretação, todo aquele conteúdo precisa ser consolidado dentro desses 9 anos. O ensino médio tem, então, a duração de 3 anos, e ele também é obrigatório na faixa etária dos 15 aos 17 anos de idade. E é a última etapa da educação básica. E a partir daí, o aluno, então, vai para o ensino superior. Lembrando que, obrigatoriamente, nós precisamos fazer a educação básica. Ensino superior não é obrigatório, é opcional. Então, vamos lá. Qual que é a diferença, então, de níveis para modalidade? Os níveis de ensino, eles representam, então, as etapas sequenciais da educação formal. É como se fosse realmente uma escadinha. Eu vou subindo, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, ok? Então, cada nível tem tem os seus objetivos, as suas durações e as suas características próprias. Graças a Deus, né? Porque já pensou? Então, entra aqui dentro de níveis. Dentro de níveis, entra educação básica, com as suas 3 etapas, o ensino superior, graduação, pós-graduação e cursos de extensão. Isso daqui são níveis de educação. Porque é realmente como se fosse uma escadinha. Então, passei pela educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, fui para a graduação, pós-graduação e continuei me especializando. Então, é uma escadinha. Já as modalidades de ensino são formas específicas de organização da educação que perpassam ou podem perpassar os diferentes níveis. Então, elas são diferentes as modalidades, elas se diferenciam dos níveis por quê? Vejam só. Porque ela vai entrar educação de jovens e adultos, educação especial e educação profissional e tecnológica. Então, por exemplo, um adolescente que por algum motivo abandonou o ensino médio e não concluiu na etapa e na idade que era obrigatória terminar, tem a opção de fazer o EJA, que é Educação de Jovens e Adultos. O EJA, então, é uma modalidade, não é um nível, porque não é uma escadinha, ele é uma modalidade de ensino, ok? Bem como a educação especial, quando ofertada em locais que não são escolas regulares, também entra como uma modalidade. Educação do campo também entra como uma modalidade, quando não é vinculada às escolas regulares. Educação quilombola, educação indígena, ok? Educação profissional também. Educação à distância. Só que aqui na educação à distância entra como uma modalidade de ensino, mas cursos específicos, tá? Não é graduação, pós-graduação, não é. Bom, eu também trouxe para vocês a diferença entre Estado e governo. Então, veja, eu quis trazer alguns elementos pontuais sobre políticas públicas para que a gente possa discutir, porque eu acredito que no decorrer das disciplinas, vocês realizam muitas leituras. Dentro dessa leitura das políticas públicas, há muitos conceitos. E muitas vezes a gente fica realmente confuso referente a esses conceitos. E esses conceitos, eles precisam estar muito claros para compreender, de fato, as políticas públicas educacionais, ok? Vamos lá, então. O que é Estado? Gente, o Estado é uma entidade política, jurídica e social mais ampla e permanente. Não é transitória, não muda, é permanente, ok? E eu até coloquei para vocês ali, ó. Pense nele como uma estrutura institucional que organiza a vida em uma nação. Então, organiza
as leis, organiza as diretrizes, organiza as ações, os programas. Então, é a organização política soberana, maior de todas, de uma sociedade sobre um determinado território, ok? Com um conjunto de instituições permanentes que garantem o quê? A ordem social, a justiça, o bem-estar coletivo e a dignidade de vida da população. Então, o Estado ele é soberano e é permanente. Exemplo, o Brasil. Né? O Brasil, como nação, é um Estado. Por quê? Com as nossas leis, a Constituição, o Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional, as universidades públicas, hospitais públicos, tudo isso faz parte o quê? Da estrutura do Estado. Então, tudo isso é permanente e soberano. Já o governo, pessoal, é a expressão concreta e temporária do poder do Estado, porque ele é transitório, ok? Ele não é permanente. O governo, ele é alterado a cada 4 anos, a cada 8 anos, dependendo, né, no nível que nós estamos falando. Então, ele, como se for, até coloquei ali, ó, é o braço executivo do Estado. Então, é a gestão política que ocupa e exerce o poder de um determinado período. Então, o governo, ele sim, ele é transitório, ele vai ser alterado e ele tem esse poder por um determinado período, ok? Então, por exemplo, o governo atual do Brasil é, o presidente, ministros, governador, prefeito, vereador, tudo isso é transitório. Hoje eles estão no poder, daqui na próxima eleição eles podem não estar mais. Bom, diante de tudo que nós conversamos nessas 2 aulas, eu trouxe para vocês uma questão para que a gente possa discutir juntos, ok? Então, eu vou ler a questão para vocês e eu quero que vocês coloquem aí no chat o que vocês acham. Bom, vamos lá. As políticas educacionais estão dentro do marco da reforma do Estado e, consideradas na ótica do caráter instrumental, subordinadas à lógica econômica, tendo em vista a necessidade de adequar os países às exigências postas pela globalização e incluí-los na nova ordem econômica mundial. Isso significa que a educação realmente está vinculada a toda uma globalização, a todo um sistema econômico, bem como todas as áreas das políticas públicas. Nesse sentido, as políticas educacionais brasileiras, como políticas consentidas pelo governo em relação às exigências, nossa, tá difícil, né, falar exigências, dos organismos internacionais, têm colocado em destaque 4 eixos. Presta atenção, hein, ó. Gestão, equidade e qualidade, financiamento e aperfeiçoamento docente. Em torno de cada eixo, se desenharam também programas, que é o que acontece. A educação ela é sempre dividida, gente. Nunca é apenas um programa que abrange toda a parte de educação. Na próxima aula, nós vamos abordar sobre o financiamento propriamente dito e sobre a Agenda 2030 da ONU. Na próxima aula, nós faremos essas 2 discussões, sobre financiamento e sobre a Agenda 2030 para a educação. Bom, diante desse trecho que eu acabei de ler, vamos lá. No que tange os programas relacionados aos eixos das políticas educacionais, avalie as afirmações a seguir. Tananã, presta atenção. No eixo de gestão, encontram-se programas autonomia escolar e participação local, melhoria dos sistemas de informação e gestão, participação dos pais, governos e comunidades locais. Verdadeiro ou falso? Já no eixo da equidade e qualidade, encontram-se programas como reforma curricular, determinação positiva para grupos vulneráveis e extensão da jornada escolar ou aumento de horas de aulas. Será? 3. No eixo de financiamento, encontram-se os programas como prestação de contas à sociedade, distribuição de recursos atrelados aos resultados das avaliações sistêmicas e destinação de recursos para instituições privadas. 4.
No eixo de aperfeiçoamento docente, encontram-se programas como melhoria e inovação pedagógica, descentralização administrativa e pedagógica e Programa Nacional para os Professores Leigos. E aí? Quais são corretas? 1, 2, 3, 4, 1 e 2. Letra C, 3 e 4, tá correto, Nayara? Eu vou voltar um pouquinho aqui para vocês lerem. Letra D. 1, 2 e 3. Professora, pessoas com deficiência podem trabalhar de carteira assinada depois de concluir a faculdade? Sim, pode sim. Pode sim, Catiúcia. Podem sim. Letra C, letra D, vocês são divididos entre C e D, hein? Letra C, só 3 e 4. E a letra D, 1, 2, 3. Vamos lá, gente. Resposta correta, letra D. 1, 2 e 3. Sabe por quê? Ó, no eixo de aperfeiçoamento docente, descentralização administrativa. A parte administrativa não vai entrar como aperfeiçoamento docente, entra na parte de gestão. Então, resposta correta é a 1, 2 e 3. Letra D. Parabéns para quem acertou. É isso, pessoal. Peço desculpas novamente pelo sistema ter travado. Peço que sigam os canais oficiais do CELA, ok? Mandem suas dúvidas para os tutores. Esses slides serão disponibilizados, bem como a gravação dessa aula, ok? Nós temos ainda mais um encontro, mas na próxima semana, dia 19, é feriado, tá? Então, dia 19, nós não teremos aula. Nós teremos aula no dia 26? É 26, quinta-feira? É, dia 26, tá? Então, dia 19, que é a semana que vem, nós não temos aula, é feriado. Todo mundo descansando, hein? E aí nós nos vemos novamente para a última aula sobre políticas públicas no dia 26. Professora, você vai falar sobre extensão curricular? Nesta aula sobre políticas públicas, né? Na terceira aula, não. Mas podemos conversar sobre. Nós vamos sentar agora, na semana que vem, para elaborar certinho o cronograma de aulas de julho. Muito obrigada, Sirlei, muito obrigada. Mas ocorre algum risco de cortar o benefício? Catiúcia, e aí eu não sei te dizer, de verdade. Eu não sei te dizer, eu sei que deficientes, né, físico, visual, podem sim atuar com carteira assinada. Agora, se corta o benefício da aposentadoria, eu vou ficar te devendo essa resposta. Mas é isso, pessoal. Agora, quem tem namorado e marido vai curtir o Dia dos Namorados. Gente, eu lembrei agora que eu olhei a data que hoje é Dia dos Namorados. Coitado do meu marido. Eu só fui lembrar agora que eu olhei a data que é Dia dos Namorados. Ai, ai. Coitado do meu marido hoje. Mas é isso, né, gente? Vida de professora, de mãe, de corrida. Não, mas tadinho, ele se esforçou. Eu ganhei flores, ganhei livro, chocolate, mas foi tão corrido hoje, gente, que eu não lembrei de preparar nada. Mas é isso, gente. Olha, vão curtir aí, quem tá no frio, porque aqui tá bastante frio. Tomar um vinho. Ah, eu ia falar isso agora. Tomar um vinho agora, tomar uma taça de vinho hoje e descansar, pessoal. Nos vemos então no dia 26. Boa noite. Fiquem com Deus. Um ótimo descanso.